Oi, gente, estamos começando aqui mais uma palestra barra bate-papo, onde a gente está falando sobre terapia de casal. Eu tô tem um grupo chamado Terapia em Foco. Quem quiser entrar e estiver vendo pelo YouTube pode tem um link para entrar no grupo. É um grupo só para a gente bater papo sobre terapia, né? Em geral, para terapeutas principalmente. Mas, se você tem curiosidade sobre isso, também pode entrar no grupo. Não é um grupo muito, como é que eu posso dizer, fechado. Pelo contrário, é bem aberto para quem quiser aprender, quem quiser discutir algumas coisas. E aí, eu peguei um tema que eu achei bem interessante, onde algumas coisas que a gente escuta, que às vezes parece que são simples, mas às vezes são mais complexas do que parece. Às vezes parece que como é que pode dizer assim? É um ditado popular, é um jeito popular, que é o tal do dedo podre. E aí, chega aquelas pessoas no nosso consultório, no nosso atendimento, falando: ah, eu tenho dedo podre, eu sempre escolho alguém que sempre dá os mesmos problemas, eh, sempre escolho aquele cafajeste, sempre escolho aquela mulher que sempre briga muito comigo, né? E aqui a gente vai discutir de maneira leve. É um assunto muito profundo, é um assunto muito amplo, na verdade, e a gente vai discutir aqui de maneira leve, de maneira é, fácil de compreensão, para quem é leigo também, mas para quem já está no segmento de terapias, para quem já estudou alguma coisa, vai ter uma curiosidade para saber mais e vai ter um leve direcionamento em relação a isso. Quem estiver no grupo, quiser conversar mais sobre isso, é só me procurar. Tá bom? Bom, eu vou começar. Peguei uma apresentação. Nossa, gente, eu vou falar para vocês. O Gama, que eu uso para criar a apresentação, né? Eu crio o assunto, né, que o Gama pode criar a apresentação todinha, né? Gama com dois M's. Ele pode criar a apresentação todinha. Assim, você só dá o tema, né? Estou compartilhando? Tá, tá compartilhando. Ele pode criar a apresentação todinha para você, mas o que eu faço? Eu ponho o texto e digo quais são o texto de cada slide e aí ele cria o design, né? Gente, ele está fazendo uns design agora, vamos dizer assim, como não é para aula, né? Eu deixei do jeito que ele criou. O texto é meu, mas do jeito que ele criou tá assim. Aí ficou bem legal. Então vale a pena usar esse Gama, viu? Bem legal. É pago, né? Hum, vamos lá. A gente vai falar por que que algumas pessoas têm dedo podre. E aí é uma introdução sobre um tema chamado química esquemática nas escolhas amorosas. Essa química esquemática tem muita relação, muita não, total relação à terapia dos esquemas, certo? A abordagem e terapia dos esquemas de Jung. Porém, o que eu falo para os meus alunos e a forma como eu trabalho com terapia de casal é uma forma levemente integrativa, onde meu foco é terapia focada nas emoções, no processo terapêutico, e, em alguns casos, a gente usa a terapia dos esquemas para casos mais resistentes, em que há algumas dificuldades individuais mais complicadas. Porém, essa parte da terapia dos esquemas, onde a gente fala dos esquemas, a gente entende os esquemas, a gente vai falar um pouquinho breve, porque terapia dos esquemas é uma abordagem inteira, tá? Entender um pouquinho os esquemas dos parceiros ajuda a gente a entender o que é química esquemática. Esquema, e a gente está falando de esquema inicial desadaptativo. A gente está falando de marcas que as pessoas têm em que determinadas situações geram determinados gatilhos nessas pessoas emocionais que geram determinados tipos de comportamento, certo? Então, por exemplo, vou dar um exemplo assim para vocês entenderem. O esquema de abandono, a pessoa tem um esquema inicial desadaptativo, o nome não se preocupa tanto. Só para vocês entenderem brevemente o conceito de esquema, tá? A pessoa tem um esquema de abandono.
Ela tem uma crença de que isso vem antes da crença da TCC, né? O esquema gera a crença, certo? O esquema de abandono faz com que essa pessoa acredite que ela pode ser abandonada a qualquer momento. Esse esquema não fica ativado a qualquer momento, toda hora. De vez em quando, esse esquema vai ativar por algum estímulo, que seja de ambiente, que seja de um pensamento, que seja de uma ação, de um comportamento de alguém, esse esquema ativa. A partir do momento que esse esquema ativa, ela passa a enxergar o mundo sob essa ótica do esquema. E, uma vez que o esquema, ela está olhando desse jeito, ela vai ter comportamentos relacionados a isso. Ok. A gente ainda não chegou no dedo podre, tá? Vamos entender a química esquemática. Eu vou falar mais, melhor nos outros slides sobre isso, mas eu já estou dando um tchau inicial. A química esquemática, o que, que é? Essa pessoa tem determinados esquemas, o parceiro A tem determinados esquemas, o parceiro B tem determinados esquemas. Ninguém tem cada um tem os seus esquemas individuais. E ninguém é livre de esquemas, né? O que acontece quando essas pessoas se juntam? O que, que essa mistura dá? Qual é o caldo que dá disso? E entender os esquemas de cada parceiro, isso já indo para a terapia de casal, entender os esquemas de cada parceiro e a química esquemática, você consegue entender um pouco melhor a dinâmica de como funciona o casal, de como funcionam os problemas do casal. E isso apoia e ajuda na intervenção, certo? Vamos lá, vamos ver aqui os nossos lindos slides que eu estava fazendo propaganda do Gama aqui. Eu tenho dedo podre, né? Todo terapeuta que trabalha com terapia de casal, ou com relacionamentos, ou com pessoas que têm traumas de relacionamento, fala, eu tenho dedo podre. Às vezes a pessoa fala rindo, às vezes ela fala com vergonha, ou às vezes que é uma sensação assim, eu já devia ter aprendido isso, né? E vocês já devem ter amigos ou amigas que falam, tenho um dedo podre, eu só escolho gente ruim. Parece que eu gosto de quem vai me fazer mal. Não é? E às vezes a gente até tem aquela coisa de concordar. É mesmo, nossa, você só escolhe o desgrilou, cara, ou pessoa para escolher gente ruim. Não tem isso. É uma coisa que acontece. E aí a gente vai entender melhor por que, que isso acontece. E um detalhe: a culpa não é do escolhido. A gente vai chegar lá. A repetição não começa no fim. Geralmente olhamos para o momento em que a relação já está ruim. Né? Quando a gente fala, a pessoa está com o dedo podre, olha os problemas que essa pessoa causa, aí a gente está olhando no momento em que a relação está ruim. Às vezes a relação demorou 3 meses para ficar ruim, às vezes 1 ano, às vezes 5 anos, às vezes 10 anos. E mesmo assim a pessoa pode considerar que todas as relações que ela teve foi por uma escolha ruim, certo? E aí a gente olha nesse momento, mas assim, a pergunta mais interessante que a gente tem que fazer é antes de quando a relação está problemática. Por que aquela pessoa pareceu tão certa no começo? Por que, que houve a atração? Por que, que essa pessoa parecia ser certa? Aí já vai mudando um pouquinho o caminho. Não é algo tão romantizado e algo tão animal, vamos dizer assim, primitivo, de atrações, feromônios. Quando a gente está falando de atração, feromônio, desejo sexual, a gente está falando algo de começo, meio e fim, algo que começa e acaba. Né? O desejo, uma vez um desejo por atração, puramente, uma vez esse desejo saciado, o interesse acaba. É diferente. Quando a gente está falando o que, que atraiu essa pessoa, porque que se mostrou uma pessoa certa para você, uma pessoa que gera interesse, uma pessoa que eu quero ficar. E aí, indo para a teoria do apego, dentro da terapia focada nas emoções, que aí, quem ficar vendo minhas palestras
vai acabar se familiarizando com esse termo. Eu escolher essa pessoa para ser minha figura de apego. O que faz eu querer isso? Né? E porque no começo parecia, aí, sendo redundante aqui, porque no começo parecia certo. E no final, está dando problema. Vamos trabalhar, vamos falar um pouco sobre isso. A pergunta que deve ser mudada na clínica, né? Em vez de você perguntar, por que você acha que escolhe mal? Por que você escolhe mal? A resposta geralmente vai falar, é que eu acabo me atraindo por essas pessoas que têm uma tendência a mentir para mim. Eu não sei por que ela mente para mim. Eu tenho tendência a escolher essas pessoas que brigam demais comigo. Eu tenho tendência a escolher pessoas que são formalmente, mas são agressivas. Deixa mais alguém querendo entrar. Deixa eu botar aqui livre, gente, para entrar, para não precisar ficar autorizando. Só pessoas conhecidas e amigas que foram convidadas, né? Então, não precisa ter medo. Enfim, o que a gente tem que mudar na pergunta é o que você reconheceu, o que em você reconheceu essa pessoa como familiar. A gente vai entrar mais nisso, mas olha só como a diferença, a pergunta é importante. Por que você escolhe mal? Mudar para o que em você reconheceu essa pessoa como familiar. Vamos aprofundar mais. O começo enganava. No começo, não parecia ser frieza, parecia ser mistério. Essa pessoa é misteriosa. Esse mistério é sedutor. Não parecia ser controle, parecia cuidado, zelo. Não parecia ser ausência, parecia desafio. Não parecia repetição, parecia destino. Não parecia que eu estava escolhendo o mesmo tipo de pessoa, o mesmo. Bom dia, Hugo. Está aqui no comecinho. Né? Eu não sei se você viu que o nosso tema aqui é sobre dedo podre, né? E eu estou dizendo que é um assunto bem mais profundo. E aí não parece, como eu disse, né, que às vezes não parece repetição, parece que é o destino. E é comum as pessoas desenvolverem essa crença, porque ela teve várias evidências em relação a isso, de que eu não, meu destino é viver com esse tipo de pessoa. Não é, eu estou falando coisa que é estranha. Eu acho que todo mundo já conheceu alguém ou até se identifica com isso, né? Acha que tem o seu dedo podre, né? Ou que já viu alguém que você vê assim, poxa, toda a relação que essa pessoa escolhe, até a gente mesmo olha, né? A gente mesmo coloca esse título na pessoa. Toda pessoa que essa pessoa escolhe é uma pessoa que dá este tipo de problema. Às vezes é problema de brigas demais, brigas agressivas, violência, traição, ou às vezes não é algo tão agressivo, como eu falei, mas às vezes assim, a pessoa é ignorada, escolhe pessoas que são muito distantes, são pessoas que são pouco presentes, que sempre acaba gerando uma insatisfação para tal pessoa que tem o dedo podre. Todo mundo já deve ter conhecido alguém, ou já ouviu, escutado alguma história disso. E olha só, aí eu estou começando a falar com vocês, não sobre a parte final da relação, que é onde a gente está vendo os problemas, o final ou a parte problemática da relação. A gente está começando a falar do começo da relação. Então, eu vou repetir. No começo não parecia frieza, parecia mistério. No começo não parecia controle, parecia cuidado. Não parecia ausência, parecia desafio. Não, e essas situações não pareciam ser repetidas. Parecia que é o destino. Vamos olhar isso. Dedo podre não é um diagnóstico, vamos começar por aí. Estamos falando com terapeutas, né? Então a gente não pode dizer, taxar a pessoa e classificar a pessoa como esse rótulo de dedo podre.
né? Ela não deve virar um outro. A gente não deve considerar como isso. A gente não deve olhar para os nossos pacientes, clientes, como uma pessoa que tem a característica de dedo podre, porque isso vai enviesar muito a nossa forma de interpretar os nossos clientes. O que parece falha de escolha pode ser uma história emocional tentando se repetir. Olha só, essa frase aqui é importante. O que pode parecer uma falha de escolha pode ser uma história emocional que se repete, certo? Eu vou explicar também por que ela se repete. Quando a gente rotula essa pessoa como o tal dedo podre, uma pessoa que tem más escolhas, uma pessoa que tem tendência a escolher, a gente rotula ela e aí a gente é, é possível que o terapeuta que seja mais intervencionista, né, queira que a pessoa mude o comportamento, aprenda a fazer melhores escolhas, aprenda a olhar os sinais de perigo, né, as red flags, as tradicionais red flags, né? Gente, eu não fico olhando muito para a câmera, eu fico olhando mais aqui para a carinha das pessoas, tá? Que fica aqui mais para o lado, porque eu acho que eu fico olhando como é que as pessoas estão reagindo. Então, entenda que ao rotular, você corre esse risco de querer ajudar a pessoa a fazer melhores escolhas. Sendo que, se é uma história emocional tentando se repetir, faz sentido a gente querer mudar o comportamento dela, a percepção dela do hoje, ou faz sentido a gente tentar trabalhar as questões emocionais dela, que naturalmente a percepção do mundo, das pessoas, das relações vai mudar. Vamos ir um pouquinho mais para frente. Ó, vou te falar, esse assunto, como eu disse, dedo podre parece ser engraçado, mas é engraçado assim, simples, mas é um dos assuntos mais complexos em termos, assim, para explicar em uma palestra de 1 hora, é um dos mais complexos. Até os meus alunos, a gente tem aqui, vou fazer umas referências para vocês, tá? Porque eu não acabei não falando tanto de dedo podre no curso, né? Mas se a gente olhar a questão da química esquemática, a questão dos estilos de apego, quando se juntam, aí a gente, o que começa sendo atraente é o que começa afastando, é justamente porque o esquema de um vê que o esquema, eu estou falando para meus alunos, tá? O esquema de um vê o esquema de outro como solução. Sendo que depois, o esquema de um é o que ativa o esquema do outro, que gera problema de conflito. E vocês, lá no meu curso, vocês viram quantas horas a gente tem para falar só sobre essa parte de esquemas, né? São várias horas, né? Várias horas, assim, eu acho que pelo menos umas 4, 5 horas ou mais. Não, acho que são mais, né? Mas vamos falar, 4 horas só falando de esquema. Então, simplificar aqui foi um pouco difícil, né? Mas vamos lá, e eu quero que vocês tirem dúvidas comigo. Pode mandar dúvida ou no chat, ou pode mandar dúvida por áudio também, tá? Mas vamos lá, vamos voltar. A ideia central aqui é que muitas pessoas não escolhem mal porque não enxergam, porque não veem que a pessoa pode causar um problema para ela. Ou não é uma atração pelo ruim. Quem tem atração por algo que vai trazer sofrimento? Não é o masoquismo. Elas escolhem repetidamente porque algo naquela pessoa, naquela relação, toca uma ferida antiga com aparência de promessa. A química pode parecer amor, mas às vezes é familiaridade emocional. Olha que interessante. Algo nesta pessoa, nessa relação, é familiar para mim. É algo que eu reconheço.
é algo que, mesmo trazendo, às vezes, incômodo, às vezes, sofrimento, é algo em que eu estou acostumado, algo em que eu estou, é familiar para mim, não é novo, não é, não tem o desconforto da novidade, não tem o desconforto da diferença do que eu estou acostumado a fazer. Vamos lá. Então, é o contrário do que a gente pensa. Não percebeu que o cara era cafajeste. Na verdade, não é essa a questão. Ela percebeu algo familiar naquele cara. Antes da escolha, antes da pessoa escolher, ela tem uma lente. Na terapia do esquema, a gente entende que experiências emocionais importantes deixam marcas. Essas marcas influenciam a forma como a pessoa reconhece o amor, como ela reconhece o cuidado, como ela reconhece a rejeição, o valor pessoal, a segurança. Aqui é um dos exemplos. São exemplos, tá? Não quer dizer que é tudo. Na verdade, é como influencia o modo como a pessoa reconhece o mundo. E aqui a gente está pontuando as questões de amor, né, de relação. Então, os esquemas são experiências emocionais que geram marcas que faz com que a gente reconheça como funciona o amor, como funciona o cuidado, a rejeição, o valor pessoal e a segurança. E o que é familiar não necessariamente é seguro. O sistema emocional pode dizer: eu conheço essa sensação, eu sei funcionar aqui, eu sei como tentar ser amado desse jeito. Então, uma situação que é familiar, ela pode ter um sistema emocional. Eu estou usando uma linguagem mais ou menos leiga, tá, gente? Um sistema emocional que é um estado de conforto. Olha só, olha essas frases que o que o familiar traz para ele. Eu conheço essa sensação. Eu sei funcionar aqui. Eu sei como tentar ser amado desse jeito. Isso é interessante porque não necessariamente e essas crenças às vezes não são claras, não são tão conscientes, são sensações, é um sistema emocional. Então, às vezes não está claro, não está. A pessoa não consegue escrever isso no papel, não consegue escrever isso em palavras, às vezes. Às vezes, na terapia, que a gente consegue trabalhar essas traduções. Não necessariamente a forma como ela funciona é saudável. As tentativas de ser amado desse jeito dá sucesso. Porque o que acontece? Nos esquemas, existe um modo esquemático. São nomes complicadinhos, às vezes vale até a pena ouvir de novo essa palestra. Tal. O modo de ação do esquema. E o modo de ação do esquema pode ser saudável ou não saudável. Uma pessoa diz que daqui a pouco vai tentar entrar. Entende? Então, o esquema ativa. Por exemplo, o esquema de abandono, que eu falei. A gente pode ter uma reação positiva e pode ter uma reação negativa. Uma reação legal, uma reação que não é legal. Então, eu sei funcionar aqui, na verdade eu sei, eu tenho um jeito de funcionar nessa situação. Às vezes esse jeito faz mal, às vezes esse jeito prejudica, entende? Então, o que às vezes o coração chama de destino, aquilo que a ferida reconhece como familiar. E familiar, o que é familiar também não quer dizer que é compatibilidade. Pode existir conexão forte numa relação onde não há segurança. Pode existir desejo onde não tem cuidado. Pode existir química e não ter estabilidade.
A pergunta não é só, eu sinto algo forte, que a pessoa faz para ela mesma, né? Eu sinto algo forte. A pergunta que tem que ser feita é, o que essa força está ativando? O que eu estou querendo dizer? Há relações em que eu sinto conexão, eu sinto desejo, eu sinto a tal química, mas é uma relação insegura, é uma relação sem zelo, é uma relação sem cuidado, é uma relação sem estabilidade. Isso é realmente uma relação, né? Às vezes, a familiaridade em situações da minha estrutura emocional, dos meus esquemas emocionais, fazem com que eu reconheça aquilo, fazem com que eu me sinta em casa. E se essa casa está disfuncional naquela parte? Então, o mais interessante começa a ficar um pouco mais claro por que, que as escolhas de dedo podre não é somente algo assim, não sabe escolher, não sabe perceber. As pessoas, alguém falando aqui, estamos, deixa eu botar aqui, a pessoa perguntando aqui, ei, tá funcionando, tá na aula? Para quem não tá no YouTube é chato nessas paradas, né? Mas eu dou mais atenção para quem está ao vivo. Enfim, então é interessante. A gente começa a entender o que é familiar, que coloca a gente numa zona de conforto. Mas entenda, é uma zona de conforto desconfortável. É uma zona de conforto que gera um incômodo. Então, não é entender, olhar essa questão de conexão, de desejo, de química, é olhar assim, a intensidade, o que eu sinto é muito forte. Oi, Cláudio. Estamos gravando para YouTube também, tá? Então, só para você saber, né? Bom dia a todos. Então, é entender que o que a pessoa sente pelo outro, independente da intensidade, é entender o que está ativando nessa pessoa. O que está ativando em mim que faz com que essa situação, essa relação, esse interesse seja tão forte. E é claro, gente, a gente está falando aqui de, de situações em que isso é um problema, né? Não quer dizer que toda relação é assim. Vamos falar mais sobre química esquemática. É quando alguém ativa esquemas emocionais antigos de um jeito muito intenso. A pessoa sente atração, fascínio, urgência e reconhecimento. É como se uma parte antiga dissesse: eu conheço esse lugar, já estava falando disso. Né? A química esquemática é o quê? Um ativando o esquema do outro. Eu disse que esquemas emocionais, né? É, são estruturas emocionais que são ativadas em determinados momentos com determinados gatilhos. E aí, numa química esquemática, é a junção de dois. E aí, um ativa o outro. E aí, nessa ativação inicial, num começo de relação, num começo de atração, ela vai sentir atração, fascínio. Olha que interessante. Fascínio. Tem uma sensação de urgência e tem uma sensação de reconhecimento. Esse reconhecimento é aquela coisa importante que eu estava falando. A pessoa sente que eu conheço esse lugar. Ela também pode ver como assim, é uma oportunidade de eu lidar com meus problemas, é uma oportunidade para eu lidar com minhas dificuldades. Olha que legal. E aí, nessa hora que ela reconhece, ela sente que a ferida, é como se a ferida dos problemas, das dificuldades dela, é,
fosse uma esperança. Parece até contraditório. A química esquemática não parece problema no início. Ela parece possibilidade. Parece a chance de finalmente conseguir algo que faltou. Ser escolhido, ser cuidado, ser visto, provar valor. Isso aqui são alguns dos exemplos. Então, olha só. Ao reconhecer um ambiente, uma situação familiar em uma pessoa, ela reconhece isso, ela sente, sabe que esse lugar é um lugar onde que ela já esteve. Só que esse lugar é um lugar, às vezes, de desadaptabilidade. Poxa, eu nunca fui escolhido. Eu não me sinto escolhido pelas pessoas. Vou dar um exemplo. Eu não me sinto escolhido pelas pessoas. E essa pessoa tem uma tendência de demonstrar para mim que não vai me escolher. Eu me reconheço nisso. Só que não está claro, certo? Não está exatamente claro isso. Aí, seguindo o joguinho, eu percebo de maneira inconsciente, vamos dizer assim, não é uma coisa tão elaborada, que essa pessoa não vai me escolher. Eu tenho uma tendência a não me escolher. Tem coisas nela que mostram que ela não vai me escolher. Nessa hora, eu me sinto num lugar de familiaridade. Ao estar nesse lugar de familiaridade, eu me sinto com um conforto que me dá a sensação de que eu vou ter a possibilidade de finalmente conseguir ser escolhido. Não é contraditório, é paradoxal. Mas quando você sente que há a possibilidade de ser escolhido, vou ficar aqui no ser escolhido. Quando você sente que a sensação de não ter sido escolhido, caramba, agora eu compliquei. Eu estou tentando simplificar, gente, um assunto complexo e às vezes me embanando, mas vamos lá. Quando você se toca emocionalmente, sentindo que você tem uma necessidade de ser escolhido, quando você não é escolhido, quando você sente que ser escolhido, estou pegando o exemplo que está aqui no slide, tá? Quando você sente que ser escolhido é algo importante para você, quando você não tem isso, aí você vê, nossa, ser escolhido é algo que é importante para mim, é algo que é intenso para mim. Você percebe isso quando não tem. E aí, quando você encontra uma pessoa que tem essa possibilidade de demonstrar que não vai te escolher. Nesse momento inicial, é como se fosse uma esperança desse problema ser resolvido. Eu estou falando a mesma coisa várias vezes, de maneiras diferentes, para ver se vocês entendem. Tá? Porque realmente é um pouco. Exato, aqui, ó, o que a, a, a Luciane falou. Quando você encontra alguém que ativa seus esquemas, você tem uma validação dos seus esquemas. E os esquemas, eles ficam procurando evidências para se manter. E a gente fala assim, poxa, mas esses esquemas aí que o Sérgio está falando, esses esquemas emocionais aí que o Sérgio está falando, está parecendo sempre uma coisa ruim. Por que a pessoa mantém? Geralmente, esses esquemas, eles foram desenvolvidos como uma forma de defesa, como uma forma de proteção, certo? Geralmente foi desenvolvido na infância para ela proteger das dificuldades. E na infância a gente não tem maturidade para lidar com isso e a gente desenvolve esquemas de uma maneira desadaptativa para lidar com dificuldades. Então, o esquema veio para proteger a gente, mas nem sempre ele protege da melhor maneira. Nem sempre ele nos protege de uma maneira que faz bem para a gente. E aí a gente tem que reaprender a como agir quando o esquema é ativado. Tanto é que os nomes dos modos de ação
a Luciane está falando que é um paradoxo, mas faz sentido, é isso mesmo. A gente tem que entender, por exemplo, que os nomes dos modos do, de, dos esquemas, que modo é o quê? O esquema ativa, eu tenho um modo de agir. Um modo desadaptativo é por exemplo, esquema, abandono. E o modo de ação é de pais exigentes. Então, quando ela sente que vai ser abandonada, ela começa a ter um nível de cobrança ou de autocobrança muito grande, que gera conflito, que gera problema. Foi assim que ela aprendeu a viver. E aí, quando o que a gente trabalha? É no modo de ação. O esquema de abandono não vai deixar de existir. Quando ele ativa, a gente desenvolve o modo esquemático adulto saudável. Interessante, né? Voltando aqui, gente, não me deixa me dispersar demais, não, hein? Me cobra aqui. Volta pro tema, gente. Tá? Então, vocês estão entendendo que o esquema é algo que tem dentro da gente. Quando ele ativa, a gente olha o mundo sob essa ótica. E nós temos formas de agir. E esse esquema, quando ele é ativado, é uma situação de proteção, é uma situação de busca por segurança, de defesa, e é algo que é ativado por, vamos usar termos gatilhos, certo? Quando há uma química esquemática, ou seja, duas pessoas se encontram e duas pessoas elas começam a se conhecer, começam a se interessar, é possível que nesta química esquemática faça com que uma pessoa ative o esquema da outra e vice-versa, tá? Uma via de dois caminhos. Nessa história, o reconhecimento do esquema faz com que ela sinta familiaridade. Esse lugar eu conheço. Ao sentir a familiaridade, ela também é possível. Não quer dizer que é sempre assim, tá, gente? Mas a gente está falando do dedo podre. Então, a pessoa do dedo podre tem esse modo esquemático de agir. Ela possa ver como uma possibilidade de agir, de lidar com isso. E, finalmente, ser escolhido, cuidado, visto, provar valor. Antes de eu continuar, eu compliquei ou expliquei? Dá um joinha, dá algum sinal aí de tivemos entendimento. Cláudia Moreira, beleza. Legal. Então, realmente, gente, essa história do dedo podre é muito paradoxal, mas faz todo sentido o fato de ser paradoxal. E vale dizer, dentro da ótica da terapia dos esquemas, ok? Outras interpretações, aí vai depender da abordagem. Eu estou falando dentro da minha linguagem, né, da terapia dos esquemas, tá? E aí a promessa que está escondida quando há essa química esquemática. A atração pode carregar uma promessa silenciosa, aquela atração que eu estava falando. Agora vai ser diferente, agora eu vou ter a chance de ser amado, agora a minha história vai ter outro final. Por isso que é tão convincente. É como se fosse assim, agora eu tenho a oportunidade de resolver o meu problema. Isso são frases que é como se fosse uma tradução do que a pessoa sente, certo? Como eu gosto de dizer, o esquema é algo mais profundo. É algo que, a partir dos esquemas, as emoções, os sentimentos, os pensamentos e os comportamentos acontecem. Ou seja, antes ativa o esquema. O esquema ativa, nós temos a emoção, nós temos os sentimentos. A partir disso, nós temos as crenças. E depois disso, nós temos crenças, pensamentos, né? E depois disso, nós temos o comportamento. O esquema acontece antes disso tudo. O esquema que começa a bola de neve.
Então, essas promessas, quando a gente está falando, agora vai ser diferente, agora eu vou ser amado, agora a minha história terá outro final, né? Essas coisas, às vezes, é só uma esperança interna que, às vezes, não está clara isso. Quando é que a gente pode resolver os nossos problemas? Quando a gente lida com eles, quando a gente encara eles. E aí, o encanto vira uma reencenação. Com o tempo, o traço que atraía começa a machucar. O misterioso, cara que era misterioso, era sexy, isso, era legal, ele começa a ser uma pessoa que é inacessível. O que era intenso, na verdade, não é tanta intensidade, era uma instabilidade. Você começa a perceber como instabilidade. O que era protetor, na verdade, está se tornando controlador. E é interessante, não tem aquelas coisas dos red flags? Deixa eu levantar aqui um pouquinho, para a gente respirar um pouco mais. Eu estou em outro lugar, não estou na minha casa. Aí, assim, esse notebook aqui, ele esquenta muito. É notebook gamer, aí tem que ter um sistema de ventilação dele. Mas vamos lá. O que antes podia. Vou pegar o protetor e controlador. Realmente, aquela coisa que era vista como proteção vira controle no final? Ou no fim das contas sempre foi controle? Por que que antes era visto como proteção e antes e depois foi visto como controlador? Não tem aquelas coisas que a gente vai vendo assim, gente, fica atenção, presta atenção nessas red flags, né? Nas relações, muitas vezes avisam as mulheres em relação a relações abusivas, né? Não tem essa questão do, olha as red flags nas relações abusivas para que isso não aconteça de novo com você, que o cara é controlador, pegando esse negócio de protetor e controlador, que o cara é controlador, tal, tal, tal. No começo, ele já estava fazendo coisa de controlador, só que diante da esperança do esquema, diante da familiaridade que a pessoa estava naquela situação, que combina com um protetor controlador, protetor que é um controlador, que combina, aí ativou o esquema dela, ela passou a enxergar o mundo daquela maneira, ela se sentiu familiar, eu me reconheço nessa situação, porque ela já viveu na infância situações controladoras, de pais exigentes, alguma coisa do tipo. Eu me reconheço aqui, eu sinto que aqui é um lugar que eu já passei, eu estou dentro, tô na minha casa, e ele está sendo protetor, eu me sinto bem aqui, é aqui, eu tenho a esperança de agora ter proteção, coisa que eu sempre quis ter, só que com o tempo, as máscaras vão caindo, e aí na percepção, na vivência, no entendimento do nível de incômodo, aí começa a ver, isso aqui não é proteção, isso aqui é controle. Mas sempre foi controle. É isso que é importante entender. Talvez a pessoa tenha visto os sinais, mas a lente emocional traduziu aquilo como promessa. A lente mostrou que era misterioso, mas na verdade ele era inacessível. A lente mostrou que ele era intenso, mas na verdade é instável. A lente mostrou que era protetor, mas na verdade era controlador. Está ficando mais claro esse paradoxo que eu estava falando para vocês? A, a, vamos dizer aqui, o comportamento esteve ali desde o início. Isso. Já estou vendo comentários aqui, tá? Já passei por isso. Imagem e relacionamento. É isso. É o tal dedo podre, né? mas, mas entende que não é dedo podre? É a gente se perceber em uma situação em que a gente reconhece e a gente quer. É como se fosse a esperança de que o problema vai ser resolvido, né? A atração, quando tem uma atração muito intensa, a gente tem que ser, é interessante a gente ver a curiosidade, ser curioso. Quando a gente, isso falando como terapeuta, ou a gente mesmo com nós mesmos, a gente está numa situação,
altamente intensa, uma relação altamente, que tem uma intensidade emocional muito grande. Vale a pena a gente ser mais curioso, ser mais observador. Uma atração 9 ou 10, aí é de 0 a 10 o nível de intensidade. Precisa ser tratada como um problema. Mas, aliás, não precisa ser tratada como um problema, mas também não precisa ser tratada como uma prova de compatibilidade. Na clínica, ela pede sempre uma pergunta: o que está ativado aqui? Quando essa relação começou, quando essa relação está intensa, o que está sendo ativado aqui? Não quer dizer que você vai perguntar isso para o cliente, você vai buscar entender isso, buscar como é que são os esquemas do seu paciente, para depois entender o que pode estar sendo ativado na hora dessa intensidade emocional numa relação. Às vezes, gente, é só compatibilidade. Às vezes, é só porque deu certo mesmo. Mas, às vezes, pode ser uma química esquemática torta, com todos aqueles paradoxos que eu falei para vocês, que está acontecendo. Ressalto uma relação que começou diante dessa química esquemática, que dá esse problema, por exemplo, o que era cuidado virou. Peraí, deixa eu pegar aqui o outro slide. Né, vamos lá, assim, não. O que era visto como intenso, na verdade é instável, não quer dizer que assim, a pessoa teve uma escolha equivocada por conta dos esquemas dela, e aí agora ela viu de um jeito, mas na verdade de outro, então essa relação não tem futuro. Não cabe a nós, terapeutas, dizer, mas sim, é possível ajustar essa relação. Porque o que acontece? O fato de um ativar o esquema do outro, um ativar o outro, é uma forma também de botar à luz os problemas, as dificuldades. E aí a gente é até um facilitador para a gente ter essa exposição dos problemas que a gente precisa resolver, ajudar a resolver, claro, né? A gente não resolve nada, né? Ajudar, encaminhar, direcionar, resolver, de modo que a gente faça os ajustes. E aí, aquela função do esquema que foi ativado acabar virando problema, pode acabar sendo a solução da relação, por exemplo. Estava falando que os esquemas, a química esquemática é o que gera o problema, mas também pode ser o caminho da solução. É claro que é preciso disponibilidade e vontade de mudança dos dois. Deixa eu ver aqui se eu falei tudo isso aqui. Ah, tá. A química, é aí que é interessante. A química é informação. A proposta não é demonizar a paixão, o desejo importa, o encantamento importa, a atração importa, mas a química não deveria dirigir sozinha. A química é informação, não é direção. Não é para onde a relação vai. A cultura romântica acaba confundindo a gente, né? Que as histórias românticas, elas ensinam que o amor verdadeiro é aquele que tira a pessoa do eixo, que a pessoa, né, nas comédias românticas sempre tem aquela pessoa que fica brigando contra o amor, e aí quando ela se entrega, ela vai correndo no aeroporto para a pessoa não viajar e mudar e nunca mais vir, né? Sempre tem um aeroporto na história, né? Na clínica a gente tem que perguntar: isso é amor ou é ativação emocional com aparência de amor? Não é a gente ficar questionando se eles realmente se amam, não é a gente ficar questionando se eles estão numa relação verdadeira, mas é entender o tipo, como está funcionando a ativação emocional, que pode sim ser só uma ativação emocional problemática dos esquemas dessa pessoa.
Isso a gente vê muito em relações abusivas. Naquelas relações abusivas em que a pessoa não se percebe. Não tem muita gente essa situação que a pessoa. Eu vi um depoimento de uma mulher, não lembro o nome dela, que hoje em dia ela faz muita palestra sobre isso, tudo. Ela é nova até. Que ela chegou a momentos de situação em que, quando ela errava, ela foi treinada a ajoelhar, baixar a cabeça, pegar a mão do cara e pedir desculpa, sem ela julgar se o que ela estava fazendo era certo ou errado. Baseado no julgamento do cara, ela automaticamente tinha que pedir desculpa nesse nível de submissão. Todo mundo avisou, todo mundo falava. Ela se afastou de toda a família, ela se afastou de todos os amigos, por conta dessa relação abusiva. Então, o que a gente está falando aqui é um exemplo de dedo podre Master Plus, né? A gente está falando o topo, onde a ativação emocional, que a pessoa teve, aquele reconhecimento de familiaridade, aquela esperança de, de ter o que não, o que, como assim, a sua carência de apego ser atendida, que gerou uma esperança, fez com que ela fosse entrando nesse ciclo a ponto de entrar numa relação abusiva tão agressiva assim, onde ela perdeu completamente a identidade dela. Parece até que tem um filme de terror a respeito disso. Obsessão, nome do filme. Enfim, por isso que vale a pena a gente entender essa ativação. Esse exemplo do abuso o exemplo é Master Plus do problemático. Mas relações que têm pequenos problemas, não, por exemplo, vocês podem, às vezes, ter no consultório de vocês, no atendimento de vocês, um casal que nunca vai se separar. Um casal que eles veem a relação como uma relação boa. Eles têm pequenos ajustes a fazer. Vai ter ativações emocionais, química, esquemática desregulada, que pode ser feito ajuste. Isso tem traumatização. Uma pergunta aqui, tá? Isso tem traumatização na infância? Pode acontecer isso já na vida adulta? Então, os esquemas, geralmente, os esquemas, né, como aquela coisa que é ativada. E a pessoa pode ter mais de um. Pode não. Tem, né? Maior ou menor intensidade. Esses esquemas não necessariamente trauma, tá? São vivências em que geralmente são desenvolvidas na infância e ela se perdura na vida adulta, mas não necessariamente por conta de um trauma. Às vezes, pode ter trauma, claro, né, de uma situação traumática, mas às vezes é como a pessoa lidava com aquilo diante da imaturidade que ela tinha. E aí, seguindo uma linha, vamos falar assim, de condicionamento, a pessoa se condiciona a reagir dessa forma, de tal maneira que ela reage de maneira não tanto consciente. O que vem a ser isso? Um, vamos pegar um exemplo do abandono. Um exemplo que eu costumo dar até nas minhas aulas. A criança tem um pai que toda hora, assim, viaja muito a trabalho. E toda vez que ele viaja a trabalho, a criança sente que o pai não vai voltar. Ela não tem maturidade para entender o trabalho do pai, e ela quer que o pai esteja junto. É, e que eu recebi uma mensagem do WhatsApp aqui, me desconcentrou. É, aí, que via junto, a criança não entende essa viagem, não entende esse distanciamento. E toda vez que o pai viaja, ela se preocupa que o pai nunca mais vai voltar. Por vários motivos.
porque vai abandonar, porque não gosta de mim, porque pode ter um acidente. Ela vai desenvolvendo isso. E aí, a cada vez que o pai vai viajar, a criança pode reagir de várias maneiras. Ela pode ficar reclusa, chorando num canto. Ela pode ficar quieta, apática. Ela pode brigar muito. Não, não vai embora, ficar na porta. Ou ela pode fingir que nada está acontecendo. São várias reações possíveis. Então, o incômodo quando vai viajar é o esquema, é o abandono que está se formando. E essas reações, essas possíveis reações, são os modos esquemáticos, certo? E aí é uma coisa que ela vai desenvolvendo. E assim, nessa idade, ela não tem um nível de maturidade para saber quais as ferramentas que ela tem, emocional e comportamental, para lidar com essa dificuldade. Ela não tem, então ela vai desenvolvendo algumas desadaptativas, certo? E daí ela pode virar uma questão que entra na química esquemática. Detalhe, não quer dizer que toda criança que tem um pai que viaja muito vai desenvolver isso. Não quer dizer que situações iguais vão gerar esquemas iguais. Ou que até vai gerar esquemas desadaptativos iguais. Pelo contrário, né? É possível irmãos gêmeos passarem pelas mesmas situações e um ter esquema diferente do outro. Entende? Então, o que envolve a geração de esquemas é tanto a questão da situação, do ambiente, das ferramentas emocionais que a pessoa tem e da personalidade. Então, e aí a gente vai olhar os esquemas, aí a gente vai olhar a história da vida da pessoa, e aí meio que vai ver assim, seus pais fizeram isso, não sei o que lá. É meio que botar a culpa nos pais, né? Mas não é bem assim. Não é bem assim. Na verdade, é como você lidou com a situação. Né? O abandono começa na infância, que é emocional, transfere nas relações atuais, que chamamos de dedo podre. Mais ou menos isso. Mas aí eu estou dando o exemplo do abandono, mas não pode ser, não precisa ser só abandono. Às vezes pode ser, por exemplo, um sentimento de insuficiência. Eu sou insuficiente. E essa pessoa, ela é muito superior a mim. Eu sinto que essa pessoa é muito superior a mim. Ao eu sentir que eu estou com uma pessoa que é muito superior a mim, é uma forma de eu entender que eu me reconheço nesse lugar de inferioridade, eu me sinto familiar, e aqui me dá esperança de eu melhorar isso aí, de eu lidar com isso aqui, sabe? Mas isso tudo é muito consciente. Porque tem uma questão muito importante que é figuras de apego. É uma relação diferente de amizades, relações profissionais. Figuras de apego é uma relação completamente diferente. Tá? Tá aí tudo bem, gente? Vamos lá. 3 riscos da química esquemática. Ela pode orientar escolhas repetidas, pode fazer a pessoa confundir ansiedade com paixão, transformar a promessa de cura em repetição da ferida. O que começa como encaixe pode virar reencenação. Aqui eu acho que isso aqui por si só explica. Nos dois, no casal, 2 mapas se encontram. Na terapia de casal, o vínculo costuma reunir 2 histórias, 2 feridas, 2 defesas. A pergunta clínica é: como a defesa de um toca a ferida do outro? E aí que entra um termo que eu falei no encontro passado, está no vídeo passado, no último vídeo publicado, é, como que é outro paradoxo, o paradoxo da armadura. Quando, às vezes, a defesa de um toca a ferida do outro. Essa defesa de um, ela coloca uma armadura. Quando ela coloca essa armadura, toca a ferida desse. E esse aqui coloca outra armadura.
Aí ambos entram em choque de defesa para que a ferida não seja machucada. Ressaltando que essa defesa nada mais é de uma frase do tipo: eu quero ser amado, eu quero que minha carência seja compensada por você, eu quero ser acolhido por você e quero te acolher. E aí, isso figura de apego. Por conta disso, esses dois mapas que se encontram nessa química esquemática, esse vínculo é tão complexo e a defesa de um tocando a ferida do outro gera um ciclo negativo, que a defesa de um gera a ferida do outro, a ferida do outro gera a defesa de um, e aí vai se retroalimentando. Por isso que os conflitos vão ficando maiores. A segurança vem primeiro. É importante dizer, né, que quando a violência, coerção, abuso ou risco, a prioridade clínica é segurança. Mas em muitos casais, não há uma história simples de vilão e vítima. Há dois sistemas emocionais se protegendo do mal. Então, coisa importante. Quando a gente trabalha com terapia de casal, dentro dessas abordagens que eu falo para vocês, a multiparcialidade é muito importante. Coisas que Sérgio, sou contra. A gente não diz como é que é a comunicação deles. A gente não diz quais são as ações que eles devem fazer para melhorar a relação. A gente não entende, dentro da terapia focada nas emoções, que os comportamentos mudando o comportamento, em vez de falar assim, você devia fazer tal coisa, falar, eu sinto, sabe essas coisinhas? O treinamento de comunicação não violenta não é isso que vai resolver a situação deles. Não é isso que vai trabalhar a relação deles. A gente entende, quem trabalha com terapia focada nas emoções, a gente entende que, uma vez havendo a postura do terapeuta sendo multiparcial, fazendo com que um entenda o que é a sua defesa e entenda que a sua defesa é o que machuca o outro, e vice-versa, e fazer com que haja um entendimento e uma compreensão, a gente começa a mudar a forma de entendimento de como funciona o jogo da relação. Eu vou concluir aqui e depois eu leio o que você mandou, viu, Roseli? Então, é muito importante que, assim, na grande maioria dos casais que procuram para terapia, que não é uma história de vilão e vítima, né? Que, na verdade, são esquemas, são sistemas emocionais que não estão se protegendo mal, estão agindo mal. Eles não conseguiram desenvolver um estado de um ambiente de vulnerabilidade segura. Então, não há equilíbrio, não há harmonia. E aí é o que eu sempre falo para os casais não tem problema ter problema, é como vocês lidam com o problema. Agora, o que está aqui no primeiro parágrafo desse slide, é importante dizer, quando há violência, coerção, abuso ou risco, a prioridade clínica é a segurança. O que é isso que quer dizer? É que não é terapia. Tendo violência, tendo agressão física, tendo abuso, aí não é caso de terapia de casal. Pode ser caso de terapia de individual, e aí sim, há vilão e vítima, certo? O vilão pode ser tratado e a vítima tem que ser tratada. Hoje mesmo, só para vocês entenderem como é que funciona essa questão de abuso, violência, enfim, uma pessoa me procurou para falar sobre a relação que assim teve uma situação de traição e que aí ela disse que só continuaria na relação se houvesse terapia, certo? E aí ela me mandou uns áudios falando algumas coisas, né? Ela falou assim, que eu falei porque já teve outras situações, e aí sempre chora, e aí eu sempre acabo cedendo, e que são situações que eu não concordo, mas aí sempre acaba sendo do mesmo jeito e as coisas não mudam. E
eu também penso, será que não é melhor eu me separar e me curar disso? Aí, quando eu falo esse contexto todo, porque aí tem uma da forma de correção, uma forma de desenvolver uma relação abusiva, é essa questão do choro, de pedir chorando e tal. Aí eu falei, opa, peraí, a gente pode conversar amanhã? Aí, antes daqui do nosso encontro aqui, eu tive uma conversa com ela, para eu ver, de graça, para eu ver se era um caso em que estava tendo um desenvolvimento de coerção, um desenvolvimento de abuso, se era uma situação de risco para ela, se ela era uma vítima, né? E, na verdade, não, graças a Deus, né? São dois sistemas emocionais que estão se protegendo mal. E há comportamentos equivocados, como traição, mentiras, né? A gente pode ter uma palestra para falar como é que a gente lida com traição especificamente, tá? O que é traição, o que causa no traído, por exemplo. Quando alguém se sente pequeno, uma pessoa que se sente insuficiente, aqui é mais ou menos alguns exemplos, tá? De atração, né? Como é que funciona essa atração paradoxal, né? Quando alguém se sente pequeno, uma pessoa que se sente insuficiente pode se encantar por alguém que parece forte, especial, superior. No começo, isso parece admiração. Com o tempo, pode virar busca por aprovação. Isso aqui é um exemplo, não quer dizer que é sempre assim. Alguém que se sente pequeno vai buscar alguém forte, especial, superior, entende? A gente tem que entender esses mecanismos mais a fundo para a gente conseguir fazer essa tradução. No começo parece admiração, com o tempo pode virar busca por aprovação. Isso aqui é um exemplo, mas não é regra. Quem se sente pequeno pode se encantar por quem parece ser grande. Fazendo sentido para vocês? Aqui é exemplo. Outro exemplo, quando um ocupa tudo. Às vezes, um parceiro exige centralidade. O outro aprendeu a ceder para preservar o vínculo. O esquema dele é de subjugação, certo? No começo, isso parece harmonia. Um tem uma visão central, né? Eu sou o centro do mundo, que ele pode ter um esquema de arrogo ou grandiosidade. Aí são os nomes dos esquemas, tá? Então, o parceiro exige centralidade, esquema de arrogo e superioridade. O outro aprendeu a ceder para preservar vínculo, subjugação, desmerecimento, esses esquemas. No começo, isso parece harmonia, um nutrindo o outro. Não é. Um acha que tem que fazer para conseguir ter vínculo, e o outro acha que só pode receber. Não gera uma harmonia? Não faz sentido. No começo, um não está suprindo a demanda do outro, mas com o tempo, isso pode virar pagamento. O que exige centralidade começa a anular o que acha que tem que ceder para preservar o vínculo. E chega uma hora que essa conta começa a ficar cara. O que atraiu está separando. Nem toda ausência de conflito é sinal de saúde. Olha só que interessante, nessa situação, pode não ter briga, pode não ter quebra-pau. A pessoa apagada pode só ficar quieta. Está fazendo sentido? Acho que esse aqui é um dos exemplos mais fáceis de entender por que o que atraiu afastou. Acho que eu tenho mais um exemplo aqui. Quando o cuidado não chega, isso aqui também é uma pessoa espera a presença emocional. A outra, a outra se protege fechando, racionalizando ou evitando vulnerabilidade. Um sofre. Ah, tá. Isso aqui é uma situação, né? De como é a situação da retroalimentação do ciclo. Isso é quando já há um ciclo negativo no casal, onde já é conflito. Então, assim, uma pessoa ela espera a presença emocional. A outra se protege disso, porque foi cobrado. Então, racionaliza e evita ser vulnerável. Aí, um acaba sofrendo pela falta e o outro se defende pelo distanciamento. E aí o vínculo entra em modo de defesa. Ou seja, quando vai gerando esses ciclos
de que um ativo do outro, um se afasta e o outro vai atrás, um é perseguidor e o outro é evitador. Enfim, essas características que geram essa química esquemática, que gera esse ciclo negativo, o vínculo deles entra em modo de defesa. O que seria isso? Onde o vínculo entre figuras de apego era para ser um ambiente de segurança, um ambiente de vulnerabilidade segura, passa a ser um ambiente em que a gente entra em modo de defesa. Então, acaba se tornando um ambiente de guerra. E modo de defesa é o estado de luta e fuga, é o estado ansioso, é o estado de risco, é o sentimento primal de defesa e proteção e sobrevivência. E aí o vínculo de pessoas de apego, que era para ser segurança, vira, entra em modo de defesa. A paz também precisa ser aprendida. Alguns clientes dizem, com pessoas disponíveis, eu não sinto nada. Aí aquela pessoa que fala assim, gente, ó, os bonzinhos, que não vai me arrumar problema, eu não quero nem saber deles. Talvez a pessoa disponível não seja assim. Talvez o sistema emocional dessa pessoa ainda não reconheça a estabilidade comum. É aquela coisa, né? Ah, eu tenho o dedo podre. Os que são bonzinhos, que estão disponíveis, eu nunca me interesso. Você fala, não tenho tesão nenhum. É uma frase estranha? Você já, assim, alguém nunca ouviu alguém falar isso? Né? Então, é interessante entender que a paz também precisa ser aprendida. Reconhecer o seu sistema emocional, reconhecer em pessoas que não vão lhe causar problema, também é uma habilidade que pode ser aprendida. Porque você reconhecer, vamos voltar para o dedo podre, você reconhecer pessoas que vão lhe causar problema, é a familiaridade, é uma situação muito fácil de você reconhecer. É rápida. E a gente se sente num lugar comum, nesse lugar, né? Me sinto em casa, eu me reconheço aqui. Eu sei como viver assim, mesmo que seja ruim. Então, para ter paz, a gente precisa aprender. Não é comum também pessoas que tiveram vários problemas na relação, uma hora, assim, agora acertou. E a pessoa é completamente diferente, a relação é bem diferente, que também, com as pedradas da vida, a gente também pode aprender a perceber o que realmente a gente quer, o que realmente faz bem para a gente. Se a pessoa faz terapia, aí que ela fica mais legal. Faça terapia, certo? Vamos lá. E aí, gente, vocês vão me interrompam, escrevam o texto. Ah, peraí, Roseli, você mandou um texto, né? Eu falei que ia falar. Gente, desculpa. Em uma família de amigos meus, uma das filhas está casada e bem. A outra casou-se com um psicólogo que a mandou embora. Ela sempre volta para cuidar da casa para ele e diz que todo mundo, família e amigos, dizem que ele é abusivo e só ela não vê assim. Lembrei-me disso porque você citou o exemplo de pai que viaja muito a trabalho. No caso deles, além de muitas mudanças da família por conta desse trabalho. É, o psicólogo se separou dessa pessoa, né? E, mesmo assim, ela vai lá e, e faz coisa para ele, né? Aqui, ó, gente, tá nesse exemplo aqui, ó. Não é nem aquele do abandono. Olha aqui, o parceiro exige centralidade. E a outra aprendeu a ceder, a fazer pelo outro para preservar o vínculo. É como se fosse assim: eu só posso ter as coisas por merecimento. Então, eu fazendo algo por você, eu vou ter algo em troca. Olha só como é que dá match.
uma pessoa que quer receber tudo, eu mereço receber. Eu mereço que as pessoas cuidem de mim. Eu mereço que as pessoas façam minha comida. Eu mereço que as pessoas arrumem minha casa. Eu estou aqui pegando um gancho de um parágrafo que a Roseli mandou, tá, gente? Claro que a gente, né, não vamos generalizar, vamos pegar só para a gente contextualizar a história. Pode ser isso, pode ser muito mais do que isso, pode, né? Enfim. Aí a outra pessoa assim, eu só vou ter carinho, eu só vou ter os afetos que eu quero ter se eu fizer por essa pessoa que quer receber. Dá match demais. É comum nesse tipo de situação, onde um tem centralidade, o outro cede para preservar vínculo, é comum que essa pessoa que trabalha para ceder, que cede muito, que faz muito pelo outro, ela sobrevive de migalhas. É como se fosse assim, aquele cachorro de rua que de vez em quando dá uma comidinha lá no boteco assim, e aí de vez em quando recebe um carinho na cabeça. Aí esse carinho na cabeça é o que alimenta a pessoa continuar fazendo pelo outro. E pode ser, sim, uma relação abusiva. Pode estar construindo uma relação abusiva. Ou, às vezes, pode ser só uma comodidade de baixo caráter, né? Ela quer ver arrumar, arruma, show de bola, né? Ou pode ser, sim, um acerto, um acordo, onde que ambos estão bem em relação a isso. A Roseli fez uma cara de acho que não. Porém, né, não, aí que eu estou dizendo, pode ser também. Essa situação, onde todo mundo vê, pode ser um mecanismo que está funcionando para eles bem. Não me parece, tá? Né? Assim, aí o que eu estou falando, é que eu estou falando é achismo, não está em terapia, a gente não está na profundidade, a gente não está lá na casa deles. Mas pode ser um acordo que está funcionando para eles. Ok, né? Mas não me parece, né? Não me parece. Eu não vou dizer abuso, mas pode ser aproveitamento. Alguém pessoa perguntando se vai ficar gravado. Não vai sim. Estamos gravando. Enfim, eu falei que ia ser só uma hora, né? Já estamos aqui 1 hora e meia. Vamos lá. Vamos continuar. O terapeuta não escolhe pelo cliente. Eu acho que isso é muito, muito claro. A função clínica não é simplesmente dizer termina, ou dizer continua a relação. Né? A gente não cabe a dizer isso. A função é ajudar a pessoa a enxergar o mapa que a levou até ali. Então, fazer com que a pessoa enxergue esses mecanismos emocionais e as defesas e as feridas um do outro. Esse é o nosso papel. O que, a partir disso, a relação se transforma é uma consequência da percepção deles. É claro, em terapia de casal, o que a gente quer? O casal saia feliz da vida, né, no love. Mas, às vezes, a conclusão, uma vez entendendo as feridas e as cicatrizes, as defesas, trabalhando isso, resolvendo isso, eles cheguem na conclusão que a melhor solução é terminar, e esse término faz bem para eles e eles vivem melhor. Então, nós cumprimos a nossa missão como terapeuta, né? Entender que o nosso objetivo não é definir como o status da relação vai terminar depois da terapia. É definir como eles precisam se compreender. Vamos lá. 3 movimentos clínicos, né, para entender, mapear o começo da relação, ligar com a história, fortalecer a escolha adulta. Não é um protocolo fechado, mas é uma direção clínica. Para quem é meu aluno, o que é mais ou menos isso aqui que eu estou falando é o diagnóstico de casal. Aquele processo que a gente faz do diagnóstico de casal. A gente mapeia esse começo, a gente entende as histórias, aquela sessão individual
para a gente entender o contexto, que eu falo, para a gente entender o contexto de cada um, é um pouco isso, ligar a história, né? E fortalecer a escolha adulta já é o processo terapêutico. Mas no diagnóstico de casal a gente já tem esse norte do comecinho, não é? Mapear o começo, perguntas que abrem o que te atraiu, o que parece ser especial, o que essa pessoa fazia sentir sobre você, quando aquilo começou a machucar, isso aí é no processo terapêutico. Né? Ligar com a história. Essa sensação é nova ou familiar? Onde você já sentiu isso? Que tipo de amor você aprendeu a reconhecer? Essas situações, geralmente, é quando, no meu processo, né, no meu método que eu chamo de maestro de casais, é um momento em que a gente dá uma pausa na terapia focada nas emoções e entra na terapia dos esquemas, para a gente desbloquear um pouquinho. Desbloquear não, não gosto desse termo, parece tão destravar situações mais resistentes. E aí que a gente vai nisso, que tem até um momento que eu falo no curso, que tem uma referência de um processo relacionado à regressão hipnótica, né? Que é essa sensação é nova familiar, onde você já sentiu isso, enfim, tá? Confrontar com empatia. Aí, essa confrontação empática, que é você confrontar as pessoas com uma certa firmeza, né? Mas não é para humilhar, não é para diminuir, não é para você ser o dono da verdade, mas assim, essa confrontação empática é você ter o cuidado com uma firmeza. Então, por exemplo, você fala assim, eu entendo porque isso faz sentido para você. E, ao mesmo tempo, a gente precisa olhar o custo disso. A gente precisa lidar com isso. Você entende o quanto que isso faz sentido? Você entende o quanto que isso faz sentido para você? E legal. Você entende que isso é uma coisa que você foi treinada para se defender? E legal. Mas a gente precisa olhar o custo que isso está trazendo. A sua defesa está machucando a outra pessoa. A sua defesa está prejudicando a relação de vocês. A sua defesa faz com que todas as relações que você tem machuquem os outros. Os outros, quando se machucam, eles se defendem, que consequentemente te machucam. Então, faz sentido, mas a gente precisa ver os custos e ver o que a gente pode mudar. Isso é confrontação empática. Fortalecer o adulto saudável, esse é o modo esquemático, né? Ou seja, o modo de agir. O esquema ativa, e a gente em vez de ter o modo esquemático que a gente desenvolveu na infância, a gente desenvolveu o modo esquemático adulto saudável, que é isso, o adulto saudável pergunta, isso é familiar ou é seguro? Isso no começo da relação, né? Isso é familiar ou é seguro? Isso é desejo ou urgência? Isso me expande ou me diminui? Estou escolhendo ou estou reagindo? É claro que relações são questões emocionais, mas a gente tem que entender como esse sistema emocional está funcionando. A pergunta final é: não basta perguntar, tem química? A pergunta que a gente tem que fazer, na clínica, que pergunta que a gente tem que fazer é: que tipo de química é essa? Uma química de presença? Uma química de ferida? Isso, gente, vale tanto para um atendimento individual quanto no atendimento de casal. Tá? E aí o nosso objetivo não é matar a química não é um problema. Né? O objetivo não é criar relações sem desejo, não é transformar o amor em uma planilha, né? Não é desconfiar de todo encantamento. O objetivo é outro, não matar a química, mas educar a escolha. E uma vez que a escolha está feita, é educar as reações dessa escolha, educar, né? Ajudar, no caso, né? Dar ferramentas para eles lidarem com as dificuldades que a química gera, para que a gente tenha uma relação feliz, saudável. Né? Para fechar, o que muita gente chama de dedo podre
pode ser uma forma antiga de procurar amor em lugares emocionalmente familiares. Esse aqui é o grande chave de tudo isso, a resposta de tudo. Não é toda atração intensa é segura, nem toda familiaridade é amor. A química pode acender o encontro, mas a escolha precisa aprender a construir o abrigo. Bonitinho, né? Esse aqui eu acho que é o slide chefe, né? Bases clínicas, da outra vez eu não citei tanto as bases clínicas nisso, a terapia do esquema, de Jeffrey Young, terapia focada nas emoções de Sue Johnson, a teoria do apego, que é a partir de Jude Bowlby e de Mary, que eu não sei como é que fala isso, Ashworth, sei lá, né, mas é mais John Bowlby, que é mais famosão, e a prática clínica, né, com padrões de escolha, defesa e repetições de casais, e eu digo, o meu método maestro de casais e como eu disse, eu chamo de método, não, eu não inventei a abordagem, certo? É meu jeito de fazer terapia, por isso que eu chamo de meu método. O método que eu ensino tá com esta base aqui, que está nessas bases clínicas aqui, tá? A ideia aqui, gente, eu tentei falar de um assunto, vou botar esse aqui, né, que é um slide mais legal. Aliás, deixa eu até parar. Eu quis pegar esse assunto de dedo podre, porque é interessante, porque parece ser uma coisa muito simples, né? E eu fiquei falando lá no grupo, não é simples, tem muita coisa por trás disso, eu vou surpreender vocês. Então entendam que realmente tem uma justificativa do dedo podre. Não é uma fraqueza das pessoas que têm dedo podre, não é os outros que são aproveitadores, é toda essa conjunção, essa complementaridade que é vista no início, que gera uma esperança, que realmente é o que torna tudo mais complexo de se entender. Então, sim, nós vamos ter uma tendência de ter padrões de escolhas nas relações duradouras, né? Nas relações em que a gente quer que ela tenha uma durabilidade maior. Nós sim temos esses padrões devido à familiaridade, certo? Vai ficar gravado sim. Eu recomendo, quem viu aqui ao vivo, veja de novo, porque eu acho que eu joguei muita coisa aqui, né? E saiba que tem um muito mais profundidade nisso aqui, tá? A gente ficou falando, que nem eu estava falando, no meu curso lá, Maestro de Casais, tem mais ou menos, eu acho que, poxa, está aqui 6 horas, falando de esquemas. Obrigado, Gerson, pelo elogio. É, falando de esquemas, 6 horas. E é uma aula onde tem objetivos didáticos. Se você for parar para estudar só essa parte de esquemas, você vai ter um universo de vida. Né? É aquela coisa, né? Conhecimento sobre um tema nunca tem fim. Aqui é uma breve pitada para dar uma provocação, né? Para vocês se interessarem mais sobre terapia de casal. Terapia de casal não é um bicho de sete cabeças. Na semana passada falaram que o maior medo, a maior preocupação é não saber lidar com as tretas, brigas de casal durante a relação. Eu digo para você que é a parte mais fácil. Né? Bom, gente, vou parar de gravar. Deixa eu. Eu agradeço quem estiver aqui no YouTube. Aí faz quem estiver no YouTube, faz aquele kit. Salva, encaminha, curte, dá like, né? Para esse vídeo rodar mais, se você achou que esse conteúdo foi válido. Então, faça o que você achar que vale a pena, para me ajudar a divulgar esse vídeo mais possível, para mais pessoas terem essa informação legal aí para vocês, tá bom? Então, um abraço, foi um prazer estar aqui com vocês no YouTube, e aí a gente vai continuar aqui no grupo fechado aqui para quem quiser fazer perguntas, por mais uns 10 minutinhos. Tchau!